Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje eu estou trazendo a correção do nosso capítulo 5 de Ciências Sociais, referente ao módulo 13 e depois módulos 14 e 15. Inicialmente nós temos a questão 1, pedindo para a gente escrever com as nossas palavras, escrevam com suas palavras o que significa viver em um mundo globalizado. Bom pessoal, de modo a que vocês possam corrigir para quem já fez os exercícios, ou ainda para quem não fez, poder tomar por base para estar fazendo, né? É necessário que vocês apresentem elementos, né? Trabalhados ao longo do módulo, onde a gente esteve conversando, como a facilidade de comunicação, deslocamento, o acesso aos produtos e às produções audiovisuais, a interconexão entre as pessoas, a diminuição das barreiras físicas, né? O maior contato instantâneo com pessoas de todo o mundo, maior fluxo vamos dizer assim, fluxo de serviço, fluxo cultural, digamos que de todos, né, vocês podem citar todos os aspectos que a globalização traz, que está nesse capítulo que a gente estudou, mediante, né, o período em que a gente vive. Nós estamos vivendo hoje o ápice da globalização no sentido de tecnologia, principalmente, né? Então, é para citar com as palavras de vocês como é viver, né? O que significa viver num mundo globalizado. A questão 2, ele vai trazer um fragmento do Anthony Giddens, né? A globalização, ela pode ser definida, né? Então, como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam as localidades distantes de tal maneira que os acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Com base na definição, assinale a alternativa que não apresenta uma situação vivida no mundo global. Uma pessoa que vive em Brasília e não tem meios para se comunicar com sua família que mora em São Paulo. Uma pessoa que vive em Brasília e não tem meios para se comunicar com sua família que mora em São Paulo. Essa daqui é a nossa questão, pessoal. Podem observar que as outras vão estar corretas. Duas amigas trocam mensagens e fotografias por meio de aplicativos de celulares. Um executivo viaja de avião de Londres para Nova York em poucas horas. Um senhor assiste as notícias sobre o atentado terrorista que ocorreu em outro país e um show de rock que é realizado nos Estados Unidos é transmitido ao vivo para todos os países. Uma pessoa que vive em Brasília e não tem meios para se comunicar com a família, se a gente for pensar na globalização, isso aqui está errado, porque uma pessoa que vive em Brasília, ela tem diversos meios para se comunicar instantaneamente com a família dela que mora em São Paulo, que mora em Tóquio, que mora em Roma, em Londres, independente de onde ela esteja, é só ter um celular na mão, um computador que ela consegue se comunicar. Tá certo, pessoal? Exercícios propostos, assinale a alternativa correta. Então agora é correta, não é mais incorreta. Podemos afirmar que a globalização é um processo decorrente do século XX, pois ela tem origem na industrialização dos séculos XV e XVI. Não. Podemos afirmar que a globalização é um processo decorrente do século XX, está errada, né? Se a gente for pensar no processo de globalização, até estaria correto se a gente pensasse no século XX. Porém, a gente tem que lembrar que não foi na industrialização do século XV e XVI. Ela tem início, olha a questão B, as expansões marítimas proporcionaram a criação de novas técnicas que facilitaram o contato e o deslocamento intercontinental. Tá? Se a gente a A até estaria correta se a gente fosse pensar no que ela disse a respeito, né, do século XX e tudo mais, se a gente pensar em decorrência aí, principalmente do avanço dos meios de comunicação e transporte, mas ela não teve origem na industrialização dos séculos XV e XVI, e sim, se a gente pensar no aspecto de mundialização, né, o ponto de partida foram as expansões marítimas, né, que eles tiveram, inclusive isso é falado no módulo aí que a gente estudou, né, que essas técnicas, né, as expansões marítimas, elas proporcionaram novas técnicas, e essas novas técnicas elas facilitaram o contato e o deslocamento intercontinental. Ok, pessoal? Partindo agora para os módulos 14 e 15, nós vamos aqui agora para o exercício 1 de aplicação. Aponte um dos problemas relacionados à internalização da produção. Bom, pessoal, embora essa internalização da produção ela gere benefícios para as empresas, né,
e facilidade para a gente poder consumir, para a população em geral poder consumir, essa internalização da produção, ela colabora, por exemplo, com o agravamento das desigualdades, né? Já que os países, os países desenvolvidos, né, que concentram aí a maior capacidade da produção, eles mantêm barreiras comerciais em relação aos produtos provenientes dos países subdesenvolvidos. E também, pessoal, não podemos deixar de ressaltar que essa, vamos dizer assim, a exploração, né, digamos aí, da mão de obra dos países subdesenvolvidos pelos países desenvolvidos, o deslocamento da produção, ele acontece, né, durante o processo de globalização, é aquele processo onde a sede da empresa fica no seu país, né, no país de origem, e ele desloca filiais para produzirem os seus produtos ao longo do mundo, países principalmente do Sudeste Asiático, por exemplo, que a mão de obra é barata e as leis trabalhistas elas não são muito fortes nesse sentido. Então acaba sendo o custo da produção ele acaba sendo menor, tá bom? Porém o lucro ele vai para o país que a empresa é de origem, onde fica a sua sede administrativa, que geralmente é um país desenvolvido. Número 2, Enem. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema de presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das transformações citadas no texto estão presentes respectivamente em eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral errada. Limitação dos fluxos logísticos já está errada. E fortalecimento das associações sindicais, não. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização... Nossa, pessoal, peço perdão pelo meu cachorro latindo. E desvalorização dos postos qualificados, errada. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal, errada. Automatização dos processos fabris, aqui ó, a gente pode pensar no desenvolvimento tecnológico industrial. E aumento dos níveis de desemprego. Essa questão aqui, ela está associada... no caso, advindas dessas transformações. Vamos observar quais são essas transformações, para a gente justificar a nossa questão. Em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, tá? Que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta na globalização perversa. Pessoal, a automatização da produção ela elimina muitos cargos de emprego, porque principalmente também devido à demanda de mão de obra técnica e qualificada que essa automatização dos processos fabris eles necessitam. Muitas vezes, um profissional bem qualificado, ele opera uma máquina, por exemplo, que ela produz por 10 pessoas, por 100 pessoas. Então, acaba aumentando, né, devido a essa automatização dos processos fabris, os níveis de desemprego. Ok, pessoal? Partindo aqui para a questão 3, ele vai pedir para escrever no papel uma palavra que caracterize seu sentimento quando você reflete sobre as modificações que a globalização provocou, né? Quanto às relações pessoais, tá? Depois entregar para o professor para que ele coloque as palavras de todos os alunos em um pote ou saco. Em roda, conversa. Não vai ser possível, pessoal, que a gente faça essa dinâmica em grupo, porque a gente está tendo aulas remotas, né, online. Mas destaquem essa palavra abaixo quando vocês forem colocar a questão, né, as fotos das questões para eu corrigir, destaquem, né, coloquem a palavra aí abaixo do exercício 3, que eu pego e considero a questão como feita, tá? Referente ao que caracteriza o seu sentimento, né, em relação às modificações que a globalização ela provoca, quanto às relações pessoais. Inclusive tem um tópico do texto, o penúltimo tópico, ele vai falar das relações interpessoais e a influência do processo de globalização. Tá bom, pessoal? Partindo agora para os exercícios propostos atualmente,
pessoas podem se comunicar mesmo estando em continentes diferentes. Essa é uma facilidade acessível a todos os habitantes da Terra. Vamos ler a questão. Atualmente, as pessoas podem se comunicar mesmo estando em continentes diferentes. Essa é uma facilidade acessível a todos, né? Os habitantes da Terra, de maneira alguma, pessoal. Não são todos os continentes. Se a gente levar em consideração, por exemplo, os países menos desenvolvidos, vamos pegar os países do continente africano, onde a tecnologia ela não chega, não chegou como chegou para o restante do mundo, por exemplo, essas pessoas elas não têm condição de se comunicar, facilidade, né, de se comunicar com as pessoas que estão mesmo estando em outro continente, tá? Não são todos os pontos, por exemplo, da África que você consegue ter acesso a essas tecnologias. E dentre outros lugares do planeta, né, que nós podemos tomar de exemplo. Então, essa industrialização e essa globalização ela chega com mais força em outros lugares, né? Em alguns lugares, na verdade, não em todos. Então, a resposta é não, porque o desenvolvimento tecnológico ele ocorreu de forma desigual, né? Os países desenvolvidos eles adquiriram esse conhecimento e desenvolveram pesquisas para aprimorá-los, né? Antes dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, gerando desigualdades. Como eu falei para vocês, inclusive naquela questão anterior que fala da automatização dos processos, essa questão do desenvolvimento ele não chega para todos os lugares, tá, pessoal? Ele chegou primeiro e chega com mais força, maior desenvolvimento nos países desenvolvidos, tá? Os países subdesenvolvidos é mais limitado, digamos assim, não teve esse desenvolvimento em proporções, vamos dizer assim, extremas, né? Como a gente teve nos países desenvolvidos, tá certo, pessoal? Vamos agora virar a nossa página, né? Aliás, nós temos... sim, é que na minha apostila o exercício está na outra folha. Então, a gente vai para o exercício 5 agora, que ele vai perguntar o seguinte: qual que é a relação entre a globalização e os problemas ambientais da atualidade? Pessoal, se a gente pensa em globalização, automaticamente a gente pensa no avanço e na intensificação dos processos industriais, né? Do desenvolvimento industrial. Então, o desenvolvimento industrial, ele é o maior problema, né? A produção em grande escala, e essa produção em grande escala ela é feita para suprir a necessidade da sociedade, né? De consumo em que a gente está inserida, né? A gente chama a sociedade que nós estamos na sociedade de consumo, né? O desenvolvimento dos aparelhos eletrônicos, no caso em maiores dimensões, né? Eles tornam-se aparelhos relativamente novos e obsoletos num curto espaço de tempo. Por exemplo, você compra o teu celular, hoje ele é o top de linha. Daqui 3 anos ele não vai ser mais o top, vai ter um melhor e ele vai ficando ultrapassado até o momento que você vai descartar ele para comprar um novo. E isso vai acumulando lixo, né? A gente chama isso de lixo tecnológico. São os aparelhos provenientes desculpa, pessoal, provenientes da tecnologia, do avanço tecnológico, que vão se tornando obsoletos. Essa palavra tem até uma expressão que chama obsolescência programada. Que o que seria? A programação para que um produto ele se torne obsoleto. Ou seja, é como se um produto eletrônico tivesse um prazo de validade que, num determinado momento, dentro de alguns anos, ele vai se tornar obsoleto, ele vai se tornar ultrapassado. Né? A gente fala em obsoleto nesse sentido. Ele vai se tornar ultrapassado, ele vai se tornar um aparelho que não vai mais receber atualização e ele não vai mais não vai mais comportar o desenvolvimento e aquilo que a tecnologia atual para o momento ela pede. Isso acontece muito com os smartphones, por exemplo, tá? Então, esses são alguns dos exemplos que a gente pode colocar com relação entre a globalização e os problemas ambientais da atualidade, tá? Então, a questão 6, a globalização, ela envolveu algumas transformações quanto aos estados-nação, tá, pessoal? Letra A, né, vamos lá, está completamente errada, pois ainda vivemos em estado-nação. Errado, pessoal, tem até um tópico falando sobre o estado-nação e a globalização no texto que a gente estudou. É o tópico, vou até pegar aqui para vocês na minha apostila, para vocês tomarem de referência, tá? É o último tópico do texto, tá bom? Inclusive, ele vai falar, embaixo ele vai estar falando da globalização e as ciências sociais. Então, A não está errada, não está certa, tá? A B está completamente errada, pois não há mais estados-nação no mundo.
C. Está completamente correta, porque surgiram blocos econômicos visando benefícios financeiros e estreitamento de laços entre os países. Inclusive, naquele tópico do texto que a gente trabalhou, se vocês olharem lá embaixo, ele vai estar falando da União Europeia, né, que ela é atualmente um dos principais blocos econômicos do mundo, né? Esses blocos, eles vão meio que se ajudar, né? Ele vai fazer com que, aliás, os países que pertencem ao bloco, eles vão se ajudando de forma comercial, de forma política, né, e cultural, facilitando o fluxo de serviços, fluxo de pessoas, o próprio fluxo cultural, e no caso da União Europeia, que é um caso mais avançado, digamos assim, dentro desse sentido, adota-se uma única moeda também, tá certo, pessoal? Partindo aqui para o nosso para conferir, o módulo 13, ele vai falar o seguinte: assistir a filmes produzidos em outros países não é um indicativo de que vivemos em um mundo globalizado. Essa afirmação é falsa. Se você está assistindo filmes que foram produzidos em outros países, ele é sim um indicativo de um mundo globalizado, porque a gente tem a questão cultural dentro da globalização também, tá certo, pessoal? Então, essa afirmativa é falsa. Questão de número 2. A origem da globalização remonta aos séculos. Lembra que eu falei de grandes navegações, das próprias grandes navegações, do processo de mundialização? Alternativa C, 15 e 16. Por isso eu disse que naquela questão, se a gente falasse apenas do século 15 e 16, ela estaria correta. Ela errou no momento em que ela fala a respeito do processo de industrialização. A gente nela não está associado. Se a gente fosse pensar no processo de industrialização neste sentido, a gente teria que pensar no século XVIII, Revolução Industrial e tudo mais. Tá certo, pessoal? E aí a gente não estaria falando do início do processo de globalização. Questão 3. A internacionalização da produção fez surgir uma nova modalidade de empresa, né, que tem a sua sede e filiais em vários países do mundo. Como são chamadas essas empresas? Pessoal, transnacionais. Eu falei para vocês no início da nossa correção que essas empresas elas deixam a sede dela num país, né, desenvolvido, e ela expande as suas filiais para outros países para facilitar a sua produção, custear de forma mais barata a produção. E dessa maneira você tem a internacionalização do processo de produção, tá? São as transnacionais, ok, pessoal? Então, aqui na questão de baixo, na 4, ele vai pedir para fazer um xizinho nas questões que tem a ver, né, que são consequências da globalização. A desigualdade de acesso aos meios de comunicação? Correto, podem fazer um X. Os processos ambientais em nível global? Sim, correto. A formação de Estado-nação? Errado. A gente viu isso na primeira... deixa eu ver aqui, teve uma que a gente... na questão 6 anterior a gente estava falando sobre Estado-nação. A nova divisão internacional do trabalho? Ok, certa. A sociedade do consumo? Perfeita. As expansões ultramarinas? Não, neste sentido não, porque ela não é consequência da globalização. O processo das técnicas, né, com as grandes navegações, que se atingiu com as técnicas das grandes navegações, eles possibilitaram o desenvolvimento, né, e eles possibilitaram a mundialização, digamos assim. No caso, as grandes navegações, a expansão marítima, ela não vem decorrente da globalização. Ela é um processo que pode até servir como referência, se a gente for pensar em mundialização, da origem, né, desse processo. A globalização ela não é decorrente, ela tem origem nesse sentido com as expansões ultramarinas e o desenvolvimento de novas técnicas, né? A gente até falou disso ali atrás. As mudanças de valores e as relações interpessoais? Ok, correto. A gente até colocou isso naquele exercício anterior, que eu falei que tinha um tópico falando sobre isso na nossa apostila. 5. E último exercício, complete a frase a seguir. Após a Segunda Guerra Mundial, com o crescimento da globalização, muitos países uniram-se em blocos econômicos. Pessoal, a gente falou disso ali em cima também. Buscando, além de benefícios financeiros, o estreitamento de laços, não somente econômicos, mas em alguns casos políticos e sociais. Ressalto também em pontos culturais. Ok, meus queridos? Dessa maneira a gente encerra a nossa correção comentada, né? E também encerramos mais um capítulo de estudo. A gente se vê na próxima aula ao vivo, onde nós vamos dar início a mais um novo capítulo, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Uma boa noite a todos.